TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele é um transtorno que o paciente normalmente apresenta sintomas desde cedo. Tá? Do ponto de vista neurobiológico, o TDAH ele tem modificações importantes no córtex pré-frontal e no sistema de recompensa também. Pensa assim, existem vários tipos de neurotransmissores que englobam o TDAH, mas de longe o mais importante é a dopamina. Afinal de contas, inclusive, é o alvo medicamentoso do TDAH. Até onde eu sei, o TDAH toma medicamento para regular a dopamina só, não tem outro tipo de primeira linha, sim. De tratamento, exato. O que a gente vê no TDAH? No TDAH, a gente normalmente vê uma redução da dopamina tônica no TDAH. O que significa dopamina tônica e fásica? Existem dois tipos de disparos. Existem dois tipos de forma das células do seu cérebro liberar neurotransmissor. Existe a tônica e a fásica. A tônica é como se fosse uma torneira ligada, uma mangueira do jardim sempre ligada. Está sempre vazando água ali, como se fosse um rio correndo, um rio escoando. A fásica é como se fosse um jato, ou você aperta a ponta da mangueira, sai bastante ali no momento específico, frente a um comportamento específico. O TDAH ele tem uma leve redução na dopamina tônica. Então ele tem um pouquinho menos de dopamina tônica na via mesocortical, que é na via do que vai até o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é como se fosse um grande gerente do seu cérebro. Uhum. É ele que organiza ali o que vai acontecer, como é que você vai organizar o seu comportamento, ele que freia comportamentos. Então, não vou fazer isso para fazer isso. É ele que fala, não posso fazer isso porque senão dá essa consequência. Uma das melhores definições de córtex pré-frontal, Yuri, é a região do seu cérebro que faz você fazer a coisa certa, mesmo se for a coisa difícil. É o que faz dieta. É difícil, mas é o certo a fazer. É o córtex pré-frontal que vai determinar. Treinar, não quero, é difícil para mim, mas se você for fazer, é via córtex pré-frontal. Lesiona ele, você vira o Phineas Gage. Você olha uma mulher bonita na rua, você olha um homem bonito na rua. Olhar uma coisa, você vira o rosto e continua a sua vida. Se você não tem córtex pré-frontal, você pode ter um impulso de ir lá, porque você não tem o freio do seu comportamento. E aí eu não estou dizendo que TDAH faz isso, tá, pessoal? Tenham, por favor, ponderações. O paciente com TDAH ele tem uma leve redução dessa dopamina no córtex pré-frontal. Isso faz com que... Isso gera alguns problemas funcionais no paciente. E isso é mais evidente ainda em crianças. Por quê? Porque a criança já não tem o córtex pré-frontal desenvolvido. O córtex pré-frontal é a última região do cérebro que termina de amadurecer. Ela termina por volta dos 23, 25 anos, que termina de completar a formação das sinapses e a estruturação do córtex pré-frontal. Ao contrário de outras áreas, como córtex motor, somatosensorial, visual, etc., que formula mais cedo. Então, a criança, ela, digamos assim, que já é um pouco mais impulsiva e hiperativa. Qualquer criança. Não, bota uma criança aqui, ela não estaria sentada aqui igual os caras estão. Ela estaria pulando em algum lugar. Derrubando a cama. A criança com TDAH, principalmente com o subtipo hiperativo, ela teria fazendo talvez mais um pouquinho. Porque ela já não... Além de córtex pré-frontal naturalmente não estar tão desenvolvido, ainda tem um pouquinho menos de dopamina que deveria ter. Aí você pensa assim, pô, cara, mas tem menos. Por que ela não é menos ativa? Porque o córtex pré-frontal é a região que freia o comportamento. Então, é a região que inibe o seu comportamento. Além disso, é a região que... Imagina que a sua atenção é como se fosse um holofote jogado em cima de um oceano. O córtex pré-frontal é o faroleiro. É ele que fala, agora vai vir para cá, agora sua atenção vem para cá, agora sua atenção vai para lá, agora sua atenção vai ficar aqui. Se você tem uma pouca atividade do seu pré-frontal, o faroleiro fica um pouco perdido. Tá aqui, mas daí tá lá, daí vem para cá, que é o que a gente percebe em sintomas de pacientes com TDAH muitas vezes. A desatenção dele é uma atenção volúvel. Exato. Mas não é que ele tem pouca atenção. Ele não consegue sustentar a atenção aonde deveria. Isso é um... Eu não gosto muito do nome déficit de atenção. Eu acho que não é um nome neurobiologicamente adequado. Porque o cara tem atenção, só que a atenção dele é até demais muitas vezes. Ele não consegue direcionar, ele não tem muito filtro. Tem um estudo, isso foi feito em roedores. Não tem, até onde eu vi, não tem em humanos, também não pesquisei muito.
Mas um estudo que saiu na Nature, eles conseguem mimetizar um TDAH em roedor, fazer algo parecido, e eles viram que o roedor tem problemas no tálamo. O tálamo é uma região que filtra estímulos. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui. Se alguém bate, grita lá no corredor, o estímulo sensorial auditivo vai até o tálamo e, teoricamente, para ele se tornar consciente, ele teria que subir até o córtex auditivo. Se não chega no córtex, você não tem consciência do estímulo. Você continua focado na conversa. Por exemplo, você está usando sua roupa agora. Sua bunda está na cadeira. Você só percebeu isso porque eu te falei. A sua atenção foi para lá. Você está usando roupa, sente a roupa no seu corpo, sente o seu cotovelo na mesa. Antes você não estava sentindo, porque esse estímulo somatosensorial estava indo até o seu tálamo e o tálamo estava brecando ali, não estava deixando subir até o córtex somatosensorial. Então você não estava... O estímulo existia, mas você não estava consciente dele. Aparentemente, em roedores, não sei se isso tem em humanos, esse tálamo é como se fosse um pouco mais furado. O estímulo passa mais fácil. Então, atrapalha. Em vez do tálamo travar o barulho lá, você olha pro barulho. Exato. E às vezes perde até a conversa, e perde na conversa. Exato. Então você olha para baixo, ou às vezes é um pensamento e você divaga dentro daquele pensamento. Mas isso é um negócio novo, zero caracterizado ainda, é só uma especulação que está bem na fronteira do conhecimento, que é pouco útil para nós. Então, vias de regra, ignora esse assunto. Mas esse assunto faz muito sentido para mim e para as pessoas que devem estar assistindo. Eu acho que quem tem TDAH talvez tenha se identificado. Mas o principal, que já é muito bem caracterizado, é esse déficit dopaminérgico na via mesocortical. A gente tem várias vias de dopamina. Tem a nigroestriatal, a mesocortical, tem a via que vai até para o hipotálamo, que tem muito a ver com prolactina, e tem a via mesocortical, que vai para o córtex pré-frontal. Essa via no TDAH é que está com déficit dopaminérgico, e aí ocorrem esses problemas do sujeito não conseguir ter o faroleiro direcionando a atenção para onde precisa. E isso é mais ainda proeminente, exacerbado quando criança e adolescente. Depois o TDAH ele tende a ter uma leve remissão dos sintomas quando o cara envelhece bastante. Mesmo muitas vezes sem terapia, o sintoma dá uma leve acalmada porque o córtex pré-frontal desenvolve e muitas vezes ele consegue manejar melhor.